queria compartilhar com vocês um material aqui, de um capítulo de um livro do Trungpa também, né? Chama Além do Materialismo Espiritual, é um budista, é um Rinpoche. Na verdade, eu venho falando muitas partes desse livro aqui também nas aulas, né, ultimamente. E é uma parte que ele vai falar muito sobre iniciação, né? O que é de fato a iniciação, né? A pessoa que recebe essas iniciações. Eu tenho uma questão que às vezes eu comento muito aqui no espaço, que é uma questão que eu fico bem atento. A gente está vivendo um momento que a gente está tendo acesso a coisas que são bem prováveis que, pelo menos em últimas encarnações, a gente tenha tido acesso. A não ser quando a gente estava no olho do furacão, né? A gente nascia num berço do Dharma, numa comunidade, né, que tinha acesso a essas informações e tal. Nesse momento que a gente né, que a gente vive, né, que o budismo chama de tempos de degenerescência, na yoga é chamado também as yugas, né, esses tempos também, por exemplo, Kali Yuga, Maha Yuga, Treta Yuga, tem vários yugas, né? Dara Yuga, fala o Yukteswar Teshwar fala para o Yogananda que no final do século XIX a gente já estava na transição de Kali Yuga para Dara Yuga. Acho que é Dara Yuga, né? Mas nesses períodos que a gente está passando agora, a gente vê assim, muita confusão, muito sofrimento, muita ignorância, mas a gente também está vendo muito acesso à lucidez, né? Os textos estão aí, os mestres estão aí, né? Eu gosto sempre de enfatizar, por exemplo, a partir do momento que os tibetanos passam a ter que ir para a Índia e eles começam a se pulverizar na Europa, América do Norte, vem para a América do Sul, por exemplo, o budismo ele começa a ser mais acessível, né? O cristianismo já é uma coisa que já é acessível, né, nos últimos 2000 anos ao redor do mundo, né? Alguns lugares menos, alguns lugares mais. E a yoga é a mesma coisa que a história do budismo, né? Ela já bem assim, um pouco antes, né? Assim, principalmente com a emancipação da Índia sobre a Inglaterra, que foi no século XX, mas um pouco antes ali, já no final do século XIX, já tinha alguns yogis também indo para a Europa e alguns indo para os Estados Unidos, né? E essa informação está chegando. E isso é uma opinião pessoal, tá? O que eu venho observando? A gente está vivendo uma cultura que está tendo acesso a tudo, mas a maior parte de nós não está sabendo filtrar. A gente não está sabendo separar aquilo que é realmente verdadeiro daquilo que é pseudo-verdadeiro, aquilo que realmente tem um conteúdo, né, de prático, embasado, daquilo que é uma autoexperimentação contemporânea, que talvez tenha... Eu acho que às vezes chega até um modismo, assim. Também. A busca mesmo, talvez por tão disponível e também até pela necessidade da pessoa. Acho que hoje as pessoas estão procurando buscar mais, às vezes, a parte da espiritualidade mesmo, de alguma forma se encontrar. Mas acaba isso, por de repente, assim, tanta informação, mas a pessoa não sabe filtrar para poder sedimentar um conhecimento embasado mesmo. É um fenômeno que a gente está tendo, né? Tem aquele ditado popular assim, né? Em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então, hoje, o que eu vejo com esse tanto de informação que está vindo, vai demandar da gente uma perspicácia muito grande de olhar do verdadeiro para o ilusório, de olhar do que funciona para o que não funciona, né? E tem coisas que você só vai saber mesmo experimentando. Eu falo por mim mesmo, por exemplo, eu já comentei, né? Antes de eu praticar a Kriya Yoga, eu experimentei outras tradições e algumas eram contemporâneas. E eu fazia direitinho, praticava, mas não vinha um efeito, uma coisa. Eu não estava buscando não necessariamente um fenômeno, mas uma coisa que falasse assim, que indiciava que aquela busca interna estava sendo revelada, né? E aí depois você vai testando, por exemplo, hoje eu falo com muita convicção, eu falo assim, olha,
Você pega essas literaturas sagradas, né? A Bhagavad Gita, os Upanishads, os Sutras do Patanjali, os Sutras do Tirumula, e aí você vai para a literatura budista, você pega o Prajnaparamita, que é o Sutra do Coração, o Sutra do Grão de Arroz, o Sutra do Diamante, você pega livros de mestres, né, realizados, que vão falando o que estão ali, o que está acontecendo, o que são as práticas. A gente está tendo acesso a isso. E você começa a testar aquilo, você vê que a coisa realmente ela tem eu sei que para cada um vai servir de uma maneira, mas você vê que a coisa tem uma profundidade, ela funciona, né? Então, nessa selva de informação que nós estamos tendo hoje, a chance da gente se perder é muito grande, né? E o que eu venho notando, assim, que é o ponto que eu quero colocar, a gente acaba banalizando as coisas, igualando algumas coisas, sendo que elas não são iguais de verdade na sua essência, né? Então, assim, às vezes chegam os verdadeiros ouros na nossa mão e esse ouro vai escapulindo, né? E esse dia eu tive uma reflexão, fiquei pensando assim, desde que eu tive acesso à espiritualidade, ao conhecimento, depois eu queria comentar uma outra coisa da sua fala. Desde que eu tive acesso à espiritualidade e a esse conhecimento, né, eu comecei a investigar, assim, veio essa reflexão. O que foi realmente o ouro que chegou? E aí, quando eu fui trazendo isso para a meditação, eu fui vendo pontualmente quando era o ouro, assim. Essa informação que veio daqui, dessa iniciação, dessas práticas específicas. E eu vi que no meio também pulverizou de muitas dispersões, às vezes com literaturas e tal. Bem, a gente até pode falar assim, mas tudo é válido, né? A gente não pode se fechar, tem que ter uma cabeça aberta. Entenda bem, vamos colocar um parênteses. Eu não estou aqui tentando replicar, reproduzir um discurso doutrinatório, sectário, onde as pessoas não devem pesquisar coisas externas, não é isso. O que eu tô batendo na tecla aqui é o seguinte: a partir do momento que você está diante de uma coisa que ela realmente funciona, que ela realmente é verdadeira, olhe com mais atenção para esse conhecimento, né? Eu venho estudando o livro do Shardo, né, da biografia dele, e é importante perceber, eu sei que é um outro tempo, um outro contexto, uma outra cultura, mas é importante perceber, assim, quando ele recebe, por exemplo, o ensinamento do Dzogchen, da grande sabedoria, como que ele vai digerir naquele ensinamento, né? A Kriyoga, ela tem uma coisa muito interessante. A gente recebe a primeira iniciação, a primeira e a segunda, que são praticamente coladas, inclusive elas são encorajadas a serem feitas uma após a outra, né, num percurso de um fim de semana, mas depois o encorajamento até você ir para 3 é que você realmente se identifique e pratique aquilo durante anos, né, para que um dia você encare a terceira iniciação. E a terceira iniciação e última, ela é uma iniciação que eu te falo assim, francamente, você pode praticar ela a vida inteira, porque são 144 práticas, que se você rodar uma por dia, você roda elas no máximo 2 vezes no ano. Você tem muita prática. E se você pensar que você tiver que aprofundar em cada coisa, você vai estudar os Sutras do Patanjali, são mais ou menos 50 versos no primeiro capítulo, 50 no segundo, 50, 40 no primeiro, 50 no segundo e terceiro, uns 30 e poucos para 40 no quarto. Você tem aí quase 200 ensinamentos, né? São 200 ensinamentos que tem um Sutra do Patanjali, só para você ter ideia, que eu vou fazer um retiro só dele, de um sutra, de um verso, de tão amplo que ele é, né? Então, o que eu percebi, que é o que eu estou tentando trazer aqui nesse vídeo, nessa fala que eu vou pegar aqui, o que eu estou percebendo? Nesse mundo de efemeridade, de muito excesso, de muita informação, talvez uma das grandes sacadas hoje dessa caminhada espiritual consciente, não uma coisa de modismo, né? Seja realmente o indivíduo ele ter uma atenção muito ampla e uma filtragem também para ele realmente saber o que realmente está funcionando, porque às vezes poucas coisas que são ofertadas já são suficientes
para trilhar você num caminho de realização, né? Se você estudar, olha só que interessante, a gente foi fazer um retiro em julho com o Lama, né? Lá em Alto Paraíso, e quando o Lama Santen, ele elaborou um roteiro dentro do budismo tibetano, que é o roteiro dos 21 itens, e esses 21 itens começam em chama tempura, que vai levar até a questão da própria realização, né? Esse roteiro é baseado num texto, né, do John Limpa, que chama A Iluminação da Sabedoria Primordial. É um texto até pequeno, né? E lá na comunidade tinham praticantes veteranos e eles foram pescando coisas lá pelo retiro, a forma como que um interage com o outro, alguns conflitos que devem ter acontecido nos bastidores, eu não sei dizer. E aí ele chegou e falou assim, lá no retiro, ele deu uma prensada na galera, olha, vocês deveriam meditar muito ainda nas 4 nobres verdades, que é um dos conhecimentos preliminares dentro do budismo. Então, ou seja, às vezes a gente está elucubrando coisas muito complexas e a gente não está fazendo o básico, né? E aí, o que isso quer dizer? Que não foi olhado devidamente, não foi praticado devidamente, né? Então, é nesse terreno que eu acho que hoje, o que eu queria falar aquela hora, eu falei, vou dar um parênteses. Nós estamos vivendo hoje, a próxima revolução desse planeta é a revolução espiritual. E ela já está acontecendo. E não é uma revolução espiritual, não é uma revolução religiosa, é uma revolução verdadeiramente espiritual, né? A gente já teve a gente já teve várias revoluções aqui, a revolução industrial, a revolução técnico-informacional, a revolução biológica, a gente já teve várias revoluções, né? A revolução psicológica, a revolução filosófica, e a gente agora está nesse momento de ter essa revolução espiritual. É o ser humano começando a se entender como uma unidade consciencial muito mais amplo do que fadada a um simples cérebro físico, onde mente e consciência são apenas redes neuroniais circulando e trazendo informações. A gente está começando a entender que o ser humano ele é uma coisa cósmica mesmo, muito mais ampla do que a própria matéria e tal. Essa revolução, que o Ciro Gobineau também chamava de revolução supramental, né, é uma revolução que ela vai acontecer, né, quer a gente queira ou não, ela vai acontecer. Mas ela, partindo de cada um, ela pode ir a passos mais perdidos. Eu não vou falar passos mais lentos, porque às vezes o passo pode ser lento mesmo, não tem problema. Mas passos mais confusos e passos mais lúcidos, né? E esses passos mais lúcidos seria a gente estar entendendo a função dessas coisas. Eu separei um trecho aqui que fala um pouquinho de iniciação. Ele não tangencia alguns temas que eu coloquei aqui, não. Mas ele fala de um certo cuidado na iniciação, que eu acho que já está um pouco nesse terreno de... Não banaliza não, sabe? Né? Eu, por exemplo, eu já encontrei com Kriyabans, pessoas que receberam iniciação em Kriya Yoga, ou pessoas que já tiveram oportunidade de receber iniciações profundas, iniciações em Poa, iniciação em Dzogchen, né? Coisas assim muito ricas, né? Poderosas, e a pessoa tratou aquilo assim, eu fiz iniciação em Kriya. Eu pratiquei assim uma semana e deixei ir. Abre um parênteses. Eu sei que às vezes pode não ter sido o momento da pessoa, tá? Pode ter sido assim só uma sementinha, um vislumbre, pode ser também. Mas tem muito assim também de tipo assim, não, cadê a boa nova? Isso aqui eu já sei, sabe? Eu já vi gente que fez iniciação em Kriya e fala, isso eu já sei. E como você já sabe? Eu falo assim para a pessoa, eu pratico todo dia e eu estou entendendo que eu não sei nada. Como que você praticou uma semana e você já sabe? Não tem lógica. A não ser que são iluminados e nós não estamos entendendo ainda. E não é, entende? A pessoa está perdida, né? Olha só esse trecho aqui. A verdadeira iniciação implica lidar honesta e diretamente com o nosso amigo espiritual, ou guru, e com nós mesmos. Assim sendo, precisamos fazer um esforço para nos expor e expor os nossos auto-enganos. Temos que nos entregar e expor a qualidade nua e crua do nosso ego. O equivalente em sânscrito à iniciação é abhisheka, que significa regar, verter, ungir. Eu acho muito interessante regar, que a iniciação né? Uma vez eu encontrei com um rapaz iniciado em Kriya Yoga que não praticava,
E eu falei com ele, cara, não te tocou não? Eu fico curioso, né? Porque às vezes tem outra coisa que tocou. Aí ele tocou. Aí ele falou assim, cara, a Kriyoga é uma... Como é que chama um negócio que vai garimpar assim? Como se fosse um martelozinho assim. Eu sei que aquela prática todo dia é um garimpo até o ouro, até Deus, assim. Mas eu não estou garimpando. Né? Na verdade, foi mais ou menos isso que ele falou. E para se verter, para se ungir, para se irrigar, é preciso que haja um vaso onde o líquido vertido possa se derramar. Se nós comprometermos realmente, abrindo-nos para nosso amigo espiritual, de maneira apropriada e completa, e transformando-nos em um vaso capaz de receber a comunicação do mestre, ou do professor, ou do Dharma, ou do ensinamento, ou da leitura, o que for que seja, então ele também se abrirá e a iniciação ocorrerá. Esse é o significado de Abhisheka, ou o encontro de duas mentes, a do mestre e a do discípulo. Né? Tem uma coisa que se fala na iniciação, que é tipo assim, quando a iniciação ela realmente ocorre quando há uma abertura para que essa comunicação entre as mentes surja, ou possa ser possível, né? É o que também é chamado de Guru Yoga, né? É quando a mente, o receptáculo está aberto para receber. E aquele que também está passando, ele tem que estar aberto a doar. É por isso que o encontro, ele acaba sendo um encontro um tanto quanto raro, porque muitas vezes o mestre de verdade ele está preparado, mas muitas vezes as pessoas que passam não são mestres, são professores, né? Ainda, né? Muitas vezes o professor está fechado também, né? Então, por exemplo, se a mente está focada só no prazer, no dinheiro, no retorno, etc., e a pessoa pede aquele compromisso com o que é o Dharma, ela até fala, mas são só palavras, né? É bem parecido com alguns médicos, né? Tem pessoas que às vezes são super técnicas, mas elas não estão a fim de curar de verdade. E aí não acontece a alquimia ali naquele momento. E tem gente não, que está aberto. Às vezes é até mais simples e dá o efeito. Eu já vi muito isso em consultório de acupuntura. Às vezes a pessoa ia no mais bambambam, não dava efeito, e às vezes no mais simples e dava o efeito. Porque o outro estava com o coração mais aberto para promover a cura para o outro, né? Então assim, qual que é a proposta da meditação que eu vou para nós aqui? É para a gente pensar, contemplar e repousar. Essa é uma meditação que é assim, pensar é trazer o tema, contemplar é ficar meio que divagando sobre o tema ali na sua mente, e o repousar é você entrar num estado de meditação e deixar, né, sem ficar racionalizando. A gente vai refletir, meu intuito é provocar uma autorreflexão sobre como que anda o processo de cada um aqui, com relação à sua própria caminhada espiritual, e o que vem aparecendo de disponível para vocês, e o que você verdadeiramente está fazendo com isso. O quanto que você está entrando em contato com isso de maneira sincera e honesta. Essa que é a prática. Tá?